Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o texto que é apresentado no capítulo 10, dos versículos 16 ao 23, né? Alguns conselhos aqui de Jesus aos discípulos. Então, para que a nossa conversa seja fluida, você deve ter lido esse texto antes de estar aqui neste vídeo. Caso não tenha feito, pare agora mesmo, pegue sua Bíblia e leia o capítulo 10, dos versículos 16 ao 23 e acompanhe aqui no nosso vídeo. Então, para vocês lembrarem, né, na última aula nós falamos sobre a escolha dos 12 apóstolos, 12 discípulos, né? E agora aqui, nesses versículos, Jesus fala o quê? Fala sobre a realidade de estar seguindo os seus passos. Que ela não é uma caminhada fácil e ela é cheia de desafios. Então ele já começa dizendo que ele envia os discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Não. Então essa imagem ela é muito forte, ela destaca muito essa vulnerabilidade, essa exposição que eles têm como seguidores dele e como temos ainda hoje, né? E o que Jesus instrui? Instrui eles a serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então ele instrui um equilíbrio de sabedoria e pureza ao lidar com essas situações difíceis. Olha que conselho, né? Então, nós cristãos, com frequência, achamos fácil ser um ou outro, mas raramente é fácil ser ambos, né? Ou sermos ambos. Então, e a gente tem que lembrar que a prudência sem a pureza, ela torna-se manipulação. E a pureza sem a prudência, ela torna-se o quê? Ingenuidade. Então, embora nós enfrentemos problemas e crises diferentes dos enfrentados aqui pelos primeiros discípulos, né? São diferentes, mas ainda enfrentamos. Nós precisamos ter esse caráter bem equilibrado para que o nosso caráter reflita o caráter de Jesus, né? E aqui no versículo 22, uma atenção especial. Olha o que ele fala. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, olha só. Então, por causa do seu nome, seremos odiados por todos por causa do seu nome. Porém, o que ele diz logo em seguida? Ele faz uma promessa incrível. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança aqui não é apenas um esforço humano, mas é uma caminhada que depende de quem? Do Espírito Santo. Depende da nossa confiança, mesmo diante as provações que temos, né? Ou seja, esse perseverar, ele é uma promessa e não uma simples advertência, né? Então, prossiga em sua missão, pois Deus logo os justificará. Então, a vida cristã, ou melhor, a verdadeira vida cristã, ela é uma vida de rendição a Deus. E muitas vezes isso significa enfrentar rejeição e dificuldades, assim como os apóstolos enfrentaram. Mas ela é também uma oportunidade de demonstrar sabedoria e a simplicidade que ele nos pede, que ele nos concede, que ele nos aconselha, né? Para quê? Para que o mundo possa ver em nós a imagem de Cristo, mesmo em tempos de provação, né? Quem disse que seria fácil, né? Então, eu espero que nós estejamos dispostas a perseverar, a confiar que Ele nos sustenta em todas as coisas, independente da fase que estamos vivendo, E isso é muito importante. Lá, eu quero compartilhar com vocês aqui, para concluir essa aula de hoje, o vídeo de hoje, lá um texto que está em Romanos, né? Capítulo 12, versículo 12. Essa aqui é a carta para Romanos que Paulo escreveu. Ai, que Paulo, gente, Romanos é outra coisa que daria umas aulas sensacionais. Não tenho capacidade, mas a gente vai desenvolvendo, né? Então, lá em Romanos 12, ele fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esses tempos eu passei por umas tribulações e quando eu li isso aqui, eu escrevi bem grande, coloquei na minha parede, assim, sabe, do meu escritório. E eu sempre leio esse versículo, ele tá sempre lá. Porque as tribulações, elas vão vir. E como que a gente vai reagir a elas, né? Então, como que a gente vai ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba diante disso, né? Como que a gente vai pensar nisso? Então, que a gente seja alegre na esperança, que a gente seja paciente na tribulação, porque ela vai passar, mas a gente nunca pode esquecer de perseverar na oração, ela é extremamente importante. E aqui no versículo 22 do Mateus, que a gente está na aula de hoje, ele fala
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Que perseveremos até o fim. Gente, um dia lindo, abençoado, né? Com muita paciência nas tribulações de vocês e perseverança na oração. Amém.